Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o candidato a prefeito na eleição de 2020, Jonathan Paes, e vamos ver também se é um pré-candidato para 2024. Agradeço desde já a sua participação, Jonathan. Obrigado, Arnaldo Neto, por estar aqui com vocês. É um prazer, né, você me receber dentro da sua casa para a gente falar sobre política, falar sobre coisas boas que podem acontecer para a população da minha cidade, Campos dos Goytacazes. Então é um prazer estar aqui com você. Então vamos lá, vamos falar então, já vamos direto, né? Se você é pré-candidato ou não para 2024. Entre 2020 e 2024, o que você construiu politicamente e o que você pretende para o próximo ano de eleição? Então, Arnaldo, nós construímos uma coisa muito importante aqui na cidade, que é ofertar um novo caminho, uma nova história para a população campista. Eu tenho dito, né, por diversas vezes que Campos precisa sair dessas famílias tradicionais que vêm administrando o município por 30 anos. Eu, como cidadão, antes de ser político, antes de ser candidato a qualquer cargo público, eu sou um cidadão campista, eu moro aqui na cidade, os meus negócios estão aqui na cidade, a minha vida está dentro de Campos dos Goytacazes. E quando eu vim candidato na eleição anterior, foi exatamente por não compactuar com tudo isso que vem acontecendo no nosso município durante os 30 anos. Né? Foi criada uma autodependência de royalties do petróleo. A cidade hoje não tem condições alguma de sobrevivência própria. E as minhas palavras são bem semelhantes à que eu sempre disse há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Porque continua do mesmo jeito. Nada foi feito até hoje. Tá? O governo anterior que saiu muito mal, e o que vem dando seguimento de uma mesma forma. Eu analisando os fatores, os indicadores políticos neste ano, nós estamos diante de uma catástrofe política. Campos dos Goytacazes é uma catástrofe política. E eu, como cidadão campista, não poderia me ausentar desse processo. Eu costumo dizer que eu não sou político de profissão, mas sou político por amor à minha cidade, que já não aguenta mais ser administrado por essas famílias que estão aí há quase 30 anos fazendo o que fazem. Então você já se coloca como pré-candidato a 2024 e para ser candidato a gente precisa de Com partido. Eu lembro que certeza. em 2020 você foi candidato pelo PMB, PMB, Partido da Mulher Brasileira. mas já se colocava ali também como nome de uma base conservadora. Sim, Em sim. 2022 voltou a fazer campanha para o presidente Bolsonaro, se não me falha a memória. Como que está agora essa configuração partidária para você para Então, 24? o que que acontece? Quando a gente viu uma proposta do novo, né, um novo modelo de administração para o Brasil, uma nova ideia de condutas políticas, sem negociações entre o executivo e o legislativo, cada um de fato cumprindo o seu papel, cada um de fato isento e independente, porém harmônicos, a gente se alegrou muito. Só que o que a gente viu no decorrer da história foi algo que nos deixou até um pouco entristecido, né? E eu costumo dizer que eu não estou numa briga entre direita e esquerda. Eu estou numa luta para que o meu país avance, para que o meu país consiga seguir em frente, sabe? Com desenvolvimento, com tecnologia, com sustentabilidade, com programas de desenvolvimento econômico para dar condições ao empresário contratar mais, para dar condição aos trabalhadores de serem bem-sucedidos nos seus empregos. Então eu penso dessa forma, independente de um discurso que quer dividir o país entre direita e entre esquerda. Eu amadureci isso, tá? Eu me lembro do doutor Enéas Carneiro falando sobre isso. A direita e a esquerda se transformarem em duas faces de uma mesma moeda, sabe? E eu fico muito entristecido em políticos, independente das suas referências, sejam elas de direita ou esquerda, usando o povo como massa de manobra. E isso eu posso trazer aqui para minha cidade, tá? E posso até fazer uma crítica, onde que o prefeito, ao invés de trabalhar, ele prefere comprar os seus adversários. Ele prefere comprar políticos. E eu posso fazer até com um tom de acusação. Sabe por quê? Porque eu sou um cidadão, eu não sou um político. Se você pesquisar aí, você vai ver que eu não tenho nenhum cargo em governo algum. Eu vivo de trabalho. As minhas mãos têm calos que são forjados pelo trabalho da minha vida, para me levar sustento para dentro da minha família. Então, eu, como cidadão, eu tenho credibilidade para isso. Então, Arnaldo, resumindo, eu acredito muito num país que tem tudo para avançar,
que tem tudo para ser a maior potência mundial, tá? Em riquezas, em tudo, em todas as áreas. Temos os maiores aquíferos, temos a Amazônia, que é algo extraordinário, tá? Nós temos o nióbio, o grafeno, o quartzo, o titânio, que são metais preciosíssimos, importantíssimos para o desenvolvimento tecnológico, a nanotecnologia, em qualquer área, tá? Não se constroem aviões sem grafeno, não se constroem aviões sem o nióbio, tá? O grafeno hoje é o minério do futuro, tá? As baterias dos carros eletrônicos, elétricos, serão todas dependentes desse metal. Enfim, e o Brasil tem a maior reserva do mundo, né? Desses metais que eu chamo de riquezas reais. Conclusão, estou falando um pouquinho do Brasil, né? Mas o que isso tem a ver? Que Campos é uma potência. É bem semelhante o que a gente vê. Brasil e Campos são questões importantíssimas. Por quê? Porque são praticamente o mesmo conceito que eu tenho. Tá? Campos é uma cidade que tem um potencial inigualável no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente entrou nessa questão porque eu fui fazer um paralelo com a política, Com a política nacional, né? sim, E você se colocava ali como um candidato afeito ao bolsonarismo à verdade. época, na eleição de 2020, Sim, e sim. agora estaria caminhando para um partido de esquerda, é isso mesmo? Então, o Bolsonaro, como eu te disse, foi uma referência naquele momento. Tá? Hoje eu quero caminhar com uma vida própria. Eu não quero ser referência nem de um lado, nem de outro. Eu quero ser o Jonathan Paz. E eu quero mostrar para as pessoas quem é o Jonathan Paz. Entendeu? Independente que as pessoas queiram votar em mim ou não, tá? Por quê? Criou-se muito. Olha que coisa interessante. Olha quanta gente ruim que traiu o Bolsonaro na Câmara. Olha quanta gente que foi eleita agora com o Bolsonaro e está votando junto com outros partidos. Então, hoje vou ser candidato por um partido porque a legislação me permite, me exige. Porque se me permitisse ser candidato independente sem partido, eu viria, sem problema algum. Então, por eu ser obrigado a ter um partido, tá? Eu vou caminhar pelo partido que me der a maior estrutura para a campanha. Nós estamos diante de um gigante aqui em Campos dos Goytacazes, uma família que já está há quase 30 anos governando o município. E eu costumo dizer que sempre vai ter um Davi, sabe? Deus sempre vai levantar um Davi. E se for da vontade de Deus, que Deus me levante aqui como Davi nesse contexto, nessa história, eu estou aqui à disposição. À disposição do povo campista, disposto a lutar por dias melhores para a nossa cidade. E volto a repetir, sem esse contexto, o Jonathan é candidato do Lula, o Jonathan é candidato do Bolsonaro. Não, eu sou um nacionalista. Eu sou um cidadão patriota que quer ver o melhor futuro para o seu país, o melhor futuro para o seu estado, o melhor futuro para o seu município. E eu estou aqui para isso, para mostrar à população que tem uma alternativa sobre tudo isso. E qual partido? Então, eu prefiro não falar o nome, porque estarei me filiando ainda essa semana a esse partido e a gente vai estar gravando um vídeo com os representantes legais desse partido, nos dando a propriedade, né, para dizermos que somos candidatos por esse partido. Ainda estamos a um ano das eleições, praticamente, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Uma coisa eu posso garantir, eu não estou sozinho nessa luta. Tá? Quero agradecer ao Partido da Mulher Brasileira pela eleição passada ter me dado a oportunidade de ser candidato, porque se não fosse o Partido da Mulher Brasileira, eu não teria sido candidato. Eu não teria condições de sair. Então me deram o partido, me deram a condição de ser candidato. Nós estamos negociando com os outros dois partidos, tá? Em um desses dois partidos nós sairemos candidato. Está marcado para essa semana a minha filiação. Estarei lá me filiando a um novo partido. Esse partido tem tempo de televisão, tem toda a estrutura, está entre os 10 maiores partidos do país. Tá? É um partido que eu consigo, como que eu posso te dizer, me aliançar sem nenhuma dificuldade, porque tiveram pessoas antes de mim que são referências não para um jovem político como eu, mas para a política nacional, a boa política nacional, porque foram muito importantes para o desenvolvimento político do nosso país. Então esse partido vai ser muito bom para mim. Agora a gente está falando de uma eleição de 2020, né? Uma eleição atípica, aquela eleição que foi a eleição dentro de um período de pandemia, né? Sem muita questão de rua.
com alguns nomes já bem destacados, e 2024 também já tem alguns nomes bem destacados. É verdade. Daquela eleição você saiu no primeiro turno com 0,5% dos votos, 1.200, Isso, 1.300 isso. votos, né? O que você espera para 2024? Ô, Arnaldo, só em ter sido candidato já foi uma grande vitória, sabe? É, não tem como você pegar uma Ferrari e você colocar um Fusquinha para competirem juntos. Não dá. O jogo é muito desigual. E eu percebi e senti isso na pele, né? A minha prestação de contas foi 0-0, tá? Nós não tivemos recurso gasto em campanha. O que é não ter recurso gasto em campanha? Nós não tivemos nada enquanto eles tinham tudo, tá? E isso é muito bom você me perguntar hoje. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos o Rafael Diniz, prefeito de Campos, que ia muito mal. E nós tínhamos outros 10, 12 candidatos, eram quase 20 pré-candidatos no início. Né? 3 meses antes das eleições, nós tínhamos quase 20. 3 meses antes do fechamento do período eleitoral, nós tínhamos quase 20 pré-candidatos à Prefeitura de Campos. E todos eles em oposição ao Rafael Diniz. E eu era mais um dentre esses. Hoje não. Hoje você vê o prefeito Vladimir Garotinho sozinho. Cadê a oposição ao prefeito Vladimir Garotinho? Cadê alguém com coragem suficiente para mostrar as irregularidades do governo? Irregularidades essas que comprometem muito mal a população campista. E eu não estou falando apenas de saúde, que vai muito mal, não estou falando apenas de educação. Se a gente fizer uma prova hoje, Arnaldo, as mesmas que foram feitas durante anos e anos, são provas do IDEB, PISA Brasil, posso lhe afirmar categoricamente que Campos estará nas últimas colocações. É inadmissível o que vem acontecendo na cidade de Campos. E falei da educação, mas posso falar da saúde também, tá? Falta remédio, tem dia que falta médico. As unidades básicas de saúde, dentre as 72 que nós temos, apenas em torno de 25 a 30 unidades estão abertas. As outras, mais de 60% se encontram fechadas. Então, estou te mostrando com clareza circunstâncias que acontecem aí e que não tem um candidato, que não tem um nome para servir de oposição, tá? Então, já que não tem, nós vamos construir. Nós vamos construir uma oposição sólida. Mas essa construção se dá agora ou essa construção Eu acho que agora nós temos tempo hábil para fazer. Coisa que eu não tive no passado. Eu tive 3 meses dentro de uma pandemia para montar um grupo, para arrumar um partido, entendeu? Agora não, agora nós temos um ano para abraçar o povo, abraçar as causas populares, como nós abraçamos na eleição passada. Abraçamos e não tivemos a condição de sermos vistos. É importante, Arnaldo, para um político, um jovem político como eu, que não está atrelado a essas famílias tradicionais, porque para eles é fácil. Eles já nasceram dentro do berço da política. Eles nasceram dentro do berço político. Tá? E desde criança eles estão aparecendo nos holofotes. Esse aqui é o filho de fulano, esse aqui é o filho do Bertrando. Eu não, eu sou o Jonathan Paz, o filho do Barnabé, do eletricista. Deu para você entender? Eu não sou o Jonathan Paz, filho de político, neto de político. Eu sou fruto do povo, eu sou fruto da frente trabalhadora que viveu aqui na cidade durante 30, 40, 50 anos trabalhando para sobreviver. Então eu sei as dificuldades da nossa população. Eu fui o único candidato e ainda sou que tem as raízes vinculadas às dificuldades do trabalho duro e do trabalho árduo. E trabalho até hoje. E se Deus quiser, se me permitir, se um dia eu tiver a oportunidade de ser o prefeito dessa cidade, trabalharei ainda mais. Só que hoje eu trabalho para sustentar minha família. Tá? Como prefeito eu trabalharei incansavelmente, tá? Para a gente dar condições reais, tá, de satisfação para o nosso povo. O político, Arnaldo, ele precisa entender que ele é empregado do povo. Quem paga o salário do político é o povo. Tá? E ele tem que trabalhar para o povo. O que é trabalhar para o povo? É fazer com que um cidadão, quando chega ao hospital, tenha as melhores condições possíveis para ser tratado, para ser cuidado. É dar condições reais para que ele tenha plenitude de vida, sabe? E uma cidade com um orçamento de quase 3 bilhões de reais não é difícil fazer. E eu posso afirmar que dinheiro tem e continua faltando gestão.
Em relação à questão de composição partidária, né? Você não vai querer sim, revelar sim. nome aqui, mas o que a gente Lógico. sabe são nomes são partidos mais alinhados à esquerda, centro-esquerda, enfim, partidos mais próximos, diria, ao PT do que ao PL. Vamos colocar aqui assim. Sim, E o PT em Campos tenta construir nomes. sim, sim. Professor Jefferson, que é uma Sim, figura conhecida. Eu com costumo certeza. falar que o professor Jefferson, já até o convidei para estar aqui com a gente também, mas precisa encaixar a agenda dele. Ele já sai com uma vantagem de ser conhecido por milhares de estudantes. Eu estudei no IF em 2007, Jefferson já era diretor à época, para depois ser reitor. Estou falando em 2007, você imagina 2007, né? depois aí Bastante tempo. quantas pessoas não votaram em Jefferson para reitor. Então ele já sai com conhecimento de muitos jovens. Mas há também uma possibilidade da Carla Machado, que pode haver aí um impedimento jurídico e há uma discussão em relação a isso, em relação se tem aí uma jurisprudência favorável a ela ser candidata aqui ou não. Isso é uma discussão interna. Você se aproximaria de nomes desses em composição ou você já sai com a cabeça fechada de que é pré-candidato somente a prefeito? Então, Arnaldo, eu sou um cidadão campista, tá? Não vou dizer revoltado, mas que não aguenta mais ver a nossa cidade caminhando para trás, tá? Caminhando para o abismo. Eu ajudei a Carla Machado na campanha dela de deputado estadual. Não por partido, não por questão ideológica, mas pela pessoa da Carla Machado. Carla Machado, ela por 4 mandatos foi prefeita de São João da Barra. Olha o que São João da Barra foi antes de Carla Machado e olha o que São João da Barra é. E não vou nem entrar no assunto do maior empreendimento portuário do Brasil, que transformou São João da Barra, que era final de linha, em início. Tá? O Porto do Açu hoje colocou São João da Barra como as portas do desenvolvimento desse país. Tá? Então, Carla Machado, ela ganhou um prêmio aí, se eu não me engano, do Fijan, que conseguiu a equiparação fiscal do município, tá? Coisa que em Campos até hoje a gente não viu. Então, a Carla, de fato, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito e uma admiração pela política que ela vem evidenciando dentro do município, tá? Aqui em Campos, por exemplo, só para a gente ter uma noção, o prefeito Vladimir Garotinho tinha que ter vergonha. Tinha que ter vergonha aqui, ó. Posso mostrar para as câmeras? Olha que bacana, ó. Tá vendo aí? 35% da população campista está abaixo da linha da pobreza. Miséria. Tá vendo aqui esse dado? Não é um dado interessante? Mas nesse mesmo dado diz que o São João da Barra tem 40, né? Então, Mas são assistidos. E aqui em Campos? Estão vivendo de quê? Quais são os programas que são feitos aqui em Campos para tirar esse povo da miséria? Porque lá tem. Lá tem. Agora, aqui em Campos, se um cidadão como o meu amigo que está ali, por exemplo, por trás das câmeras, quer fazer engenharia, a prefeitura vai pagar a faculdade para ele? segundo a Câmara votou agora, né? Vai A votar, volta de né? bolsa. Sim. Mas lá, quantos anos já tem Não, isso? lá é um programa Quantos médicos, anterior. quantos enfermeiros que jamais teriam condições de fazer uma faculdade tem? Ficou Então é isso suspenso um período e voltou Mas depois é da isso Carla que eu quero Machado, apontar. inclusive. Cadê os programas desse governo aí para tirar o povo da miséria? Pelo contrário, eles estão usando a miséria do povo para se perpetuar no poder. E isso a gente não pode aceitar. Isso a gente não pode aceitar, por quê? Porque é um município que tem quase 3 milhões de orçamento. E aonde 3 tem 3 bilhões de orçamento, aonde a gente vê, essa semana até foi uma brincadeira, achamos os 114 técnicos do Vladimir Garotinho. Pegaram a imagem porque tem 114 pessoas morando nas ruas de Campos. E ninguém fez nada até agora para resolver esse problema. Então, eu defendo que é menos política e mais atitude. Vamos resolver o problema de Campos. Vamos resolver os pequenos problemas. Porque se eles não são capazes de resolver pequenos problemas, que dirá os grandes? Nós estamos vendo aqui uma gastança desenfreada num programa de asfaltar o asfalto. O que é asfaltar o asfalto? São asfaltos que estão sendo feitos em lugares que já eram asfaltados e não tinham a menor necessidade de se asfaltar no momento. E vou dizer mais, os bairros abandonados. Você entra dentro do Novo Jockey num dia de chuva, é água misturada com esgoto. Estou te falando uma realidade, não é demagogia. Não é hipocrisia minha para vir aqui falar mal de A, de B e de C. Estou te falando uma realidade. Enquanto gastam-se milhões de reais em asfalto sobre o asfalto, que não é uma figura de linguagem que eu estou usando, tá? Falta remédio dentro dos hospitais. Falta remédio nos postinhos de saúde. Se você chegar hoje com uma receita hoje, um prontuário para você marcar o exame, você não consegue. Uma receita para você pegar um medicamento, você não consegue.
Eu vi, Arnaldo, um vídeo de uma mãe falando que está faltando leite para alimentar uma criança. E não tinha nenhuma previsão de chegada desse leite especial. Gente, enquanto eles estão gastando milhões para asfaltar, não pode pegar um pedacinho e comprar leite para essas crianças não passar fome, não. Isso é uma covardia. Enquanto tem um monte de marmanjão mamando nas tetas da prefeitura, tá faltando dinheiro para comprar leite para as crianças. E a gente não pode admitir isso. E já que não tem ninguém para se opor a como que eu posso dizer, essa tirania, porque eles estão se tornando ditadores. E eles não são ditadores de Campos, tá? Eles precisam entender que a cidade ainda é do campista. E se não tinha ninguém para representar esse povo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui com toda a coragem possível para enfrentar tudo isso que está acontecendo na cidade de Campos. A Secretaria de Obras de Campos é uma vergonha, o Arnaldo Neto. É uma vergonha. Você anda nos bairros de Campos, você chega dentro de Ururaí para você ver que tristeza que é. E não tem programa de desenvolvimento. O que se fala é bairro show, é bairro legal, mas que nunca chega. Nós estamos há 4 anos, 3 anos praticamente de governo, né? Há 4 anos já finaliza o mandato e nada foi feito. Quantas empresas foram evidenciadas para se instalarem aqui em Campos? Nenhuma. Anunciam muitas sondagens. Mas... Nenhuma. Quantas indústrias? A gente defendia a zona especial de negócio. Por quê? Vamos construir uma área para atrair essas empresas. Vamos construir uma área que dê as condições legais para que essas empresas venham para dentro do município e elas gerem emprego para o nosso povo. Porque aí o que acontece? O povo não precisa depender do político. Agora, enquanto o povo estiver dependendo de check-in de R$ 200, pelo amor de Deus, eu acho que tem que dar sim. Tem que dar condição a quem realmente, de fato, precisa. E isso tem que ser ampliado, não tem que ser R$ 200, não. Tem que ser muito mais, tá? Porque com R$ 200 ninguém sobrevive. Então, eu defendo um trabalho social, defendo que se amplie agora, mas que dê condições às pessoas saírem dessa situação. Vou te falar uma coisa aqui, eu fiquei tremendamente revoltado com o início do governo, o prefeito aumentando os impostos do município. Qual empresa que vai vir para uma cidade que está aumentando os seus impostos? Está aumentando as suas alíquotas tributárias? Que está criando novos impostos? Não dá. Não dá. Eu não posso permitir, como cidadão, ficar fora de um processo enquanto os que estão aí estão gastando dinheiro do asfalto se esquecendo do remédio do povo. Tá? Eu vi um vídeo do prefeito dizendo que estava 2 anos que não tinha pessoas dentro do Hospital Ferreira Machado, nos corredores. Mas jogou na sacada. As enfermarias tudo lotada. Paciente do lado do paciente, 1 palmo de distância. E o pior, o vice-prefeito de Campos, porque Campos não tem prefeito que dirá vice, disse que ia construir um gabinete em cada hospital, que ele ia cuidar da saúde de Campos. Cadê? Estou esperando até hoje, são 3 anos. E volto a afirmar, não é um político que está falando, é um cidadão. Tá? Então, por causa desses problemas, por causa de toda essa circunstância, eu sou, sim, estou dentro do processo, vou ser candidato. Mas eu vou voltar à minha pergunta. Se você se aproxima desses nomes que eu falei ou se você só sai candidato, se tudo correr bem, as convenções até lá, todo o processo. Então vamos deixar claro que aqui é um processo pré-eleitoral. Lógico. Então, se tudo correr até lá, você só sai candidato a prefeito ou tem chance de composição? Hoje eu sou pré-candidato a prefeito, tá? A gente vai estar assumindo a presidência do partido aqui na região. Vamos trabalhar num bloco de coalizão, tá? Eu não tenho... Ô Arnaldo, como que eu posso dizer você? Nenhuma altivez que eu tenho que ser, que eu sou o cara que eu faço e aconteça. Eu não sou isso, eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Mas posso te garantir que me ausentar do processo eu não vou me ausentar. Eu tô aqui para lutar pelo meu povo, eu tô aqui para lutar pela minha cidade. O que você acha que, antes de eu te fazer a próxima pergunta, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui em relação a esse dado que você trouxe e eu te provoquei em relação a São João da Barra. Lógico, isso é importante. Quando a gente fala São João da Barra, Betinho da Hora esteve aqui, inclusive, falou com a gente sobre esse dado, citando São João da Barra, né? Claro, lá ele é oposição à prefeita Carla Capucci. Eu acho que é um dado que precisa ser revisto com muita cautela, porque pega um momento aí que todo mundo se autodeclara e que muita gente, e aí vai ter uma crítica à população de maneira geral, se autodeclarou insuficiente de renda para ter programa social.
É um outro contexto que a gente precisa analisar. Só para deixar claro o porquê que eu falei em relação a esse dado específico de linha de pobreza. Estou falando com propriedade da minha cidade, São João da Barra. Campos, desconheço o cenário como um todo em relação a esse fato. Mas vamos voltar aqui à política, né? Partido você não quer me revelar, partido você não quer me falar aqui qual vai ser, mas eu te fiz uma pergunta em relação a números. Você teve pouco menos de 1.300 votos na última eleição. Como eu disse, é 0,5% dos votos. Onde você está buscando a construção de trazer mais gente para esse projeto? Quem está envolvido nesse projeto? Quem está botando numa vitrine para você ser mais conhecido e chegar a um público maior nessa eleição? Então, uma coisa importantíssima, eu estar aqui hoje com você. Isso é muito importante, porque são pessoas Mas como hoje você. nós já estamos a um ano da eleição. Sim. Vem falando desse processo de 2020 para cá. Então, quando a gente acabou o processo, nós continuamos meio que no anonimato, né? E nós fomos dar um tempo para o prefeito trabalhar, né? Se ele estivesse fazendo coisas boas, eu não estaria aqui falando, né, apontando os erros do governo. Eu fico me perguntando, às vezes, o que foi feito até agora que foi bom para o município de Campos? Fico me perguntando. E eu não consigo encontrar, sabe? Se o prefeito estivesse fazendo coisas muito boas, eu estaria aqui para aplaudir e não para criticar, tá? Então, volto a repetir. O que me impulsiona a acreditar é a maturidade da população. Quando o Rafael foi prefeito, o povo apoiou o Rafael, porque queria mudança. Esse mesmo povo, que eu posso dizer aqui que são 2/3 do eleitorado, que queria mudança, que votaram, que deram os 150 mil votos do Rafael, esse povo ainda existe, está aí. E continua não compactuando com tudo isso que está acontecendo na cidade. Tá? Naquela época eles escolheram o Rafael. Só que uma grande maioria depois, como que eu posso dizer, começou a sentir saudade do que tinha. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Ele sai com Moisés e chega no meio do caminho e começa a sentir saudade da cebola e do alho do Egito. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui em Campos. Sabe? O povo começou a sentir saudade porque o Rafael Diniz foi muito mal. Foi muito mal como gestor do município de Campos. Conclusão. Esse eleitorado elegeu e trouxe de volta o Vladimir. O Vladimir, por sua vez, ele fez um pacto aí com o governador, com alguns outros, né, enfim, outras esferas, e conseguiu trazer uma gama de recursos monstruoso para dentro do município. Isso juntando com o aumento dos royalties do petróleo, traz um orçamento faraônico para dentro de Campos. Volta a ter, como que eu posso dizer, um orçamento, um conceito de orçamento muito grande. Campos ainda está entre as 20 maiores cidades do país. Campos ainda tem um dos orçamentos mais ricos da região. Tá? Isso tem que ser levado em conta. Conclusão. Eu acredito que se eu tiver a visibilidade e tiver um jogo igual ao deles, eu estou no páreo. Eu acredito que se o jogo não for tão desleal quanto foi para mim na última eleição, eu vou brigar de igual para igual. Porque agora eu vou ter condição de mostrar ao povo os meus projetos, as minhas propostas. Vou ter condição de mostrar à população que tem jeito de ter um governo com austeridade, sabe? Um governo idôneo, que realmente faça com que os recursos cheguem até a população. O Arnaldo, eu sempre usei uma figura muito interessante de uma caixa d'água e uma torneira. As secretarias são uma torneira. Sabe? São várias torneiras ligadas nessa caixa d'água. Só que os canos estão furados. Nunca chega na população, nunca chega na ponta. O cidadão nunca consegue ser assistido. Sabe? Vou dar um exemplo aqui das próprias empresas aqui de Campos. Tá? O jogo é tão pesado que as pequenas empresas nem sequer têm a oportunidade de trabalhar, de prestar um serviço para a prefeitura. Eu, por exemplo, o que o Jonathan Paz pensa? Pensa em fazer uma coalizão. Tá? Juntar as pessoas e falar, não, nós vamos dar emprego aqui para o povo daqui de Campos. Para que trazer uma empresa lá de fora? Vamos fazer com os empresários daqui. Vamos dar condição dos empresários daqui fazerem um bom trabalho para a prefeitura. Dá o exemplo, Serginho Meneghelli fez isso em Colatina e se tornou o melhor prefeito do Brasil. Um exemplo para mim, o Serginho Meneghelli.
Tá? Eu tive lá, quando eu fui lá, ele tinha reformado um banheiro com 8 a 9 mil reais. Aqui em Campos, na atual gestão, seria pelo menos uns 80. Entendeu? Então é esse modelo de política que eu defendo. E eu tenho lutado por isso. E eu só vou conseguir chegar lá se pessoas como você me dê voz. Sabe? Se eu estiver na vitrine, como os outros candidatos sempre estiveram. Então é isso que eu defino. Jonathan, só para a gente concluir, já estamos estourando nosso tempo. O que você, hoje, como cidadão, qual seria o seu maior conselho para o prefeito de Campos hoje? Vai para a rua trabalhar. Trabalhar de verdade. Vou dar um exemplo aqui mais uma vez do Novo Jockey, um bairro aqui da cidade de Campos. Já teve prefeito, vereador. O prefeito já foi lá umas 2 ou 3 vezes dizer que ia fazer paliativo. O Arnaldo Campos não tem transporte, Arnaldo. O prefeito dizia que ele iria destruir os terminais de integração que o Rafael Diniz fez. Diga-se de passagem, muito mal. Agora ele está construindo tudo de novo. Entende o que eu estou falando? Ah, o outro não prestava, aí eu venho e faço a mesma coisa e o meu presta? Pera, isso é hipocrisia. Então o conselho que eu dou ao prefeito é exatamente esse. Vai trabalhar, mas trabalhar de verdade. Não é fazer esse marketing político que ele está fazendo, não. Nós vimos o hospital HGG sendo reformado, gastaram ali milhões de reais, ficou muito boa a obra, tá? Mas continua faltando médico, continua faltando remédio, continua não assistindo a população. Então eu não posso ficar calado. Tem um louvor do Fernandinho que diz que não posso ficar calado diante de tantos votos comprados, cartas marcadas e profetas calados. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Se fizerem coisas boas, a gente está aqui para aplaudir o benefício à população. Se não, a gente vai lutar contra, porque o povo precisa de dignidade e eu estou aqui para lutar contra tudo isso e trazer dignidade para o nosso povo. Jonathan, quero agradecer você pela participação, deixar espaço aberto desde já para outras oportunidades. Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer. Você sempre foi um jornalista muito sério, sempre levou o público à realidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Isso é muito importante, Arnaldo. Eu desejo todo sucesso para você e Obrigado. quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. De verdade, de coração. Obrigado mesmo, que o povo precisa saber, sabe, que tem gente com boa vontade, com boa intenção e que realmente quer fazer um governo, sabe, voltado para as questões que realmente são importantes para o nosso povo. Obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete RJ e nos acompanhe também nas redes sociais. Até a próxima!